Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos a segunda e a última parte do capítulo 2 dessa carta de Paulo aos Efésios. Paulo escreveu aos Efésios mostrando o propósito da igreja. Nós já mencionamos isso alguns programas atrás. Paulo, no início do capítulo 2, mencionou detalhes do plano de Deus individual, que nos atingem individualmente. E hoje, ao lermos o capítulo 2, versículos 11 a 22, e ao estudá-lo, nós vamos ver que o enfoque é um pouquinho diferente. Então, se você tiver a oportunidade, abra sua Bíblia para a leitura, e eu quero fazer a leitura desse texto todo, porque ele é importante para a nossa reflexão. Capítulo 2 de Efésios, 11 a 22. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, veja bem, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Para quê? Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Querido amigo, quando nós lemos e refletimos um pouco sobre esse texto, certamente um título surge dele e sintetiza muito bem aquilo que Paulo quis comunicar nessa segunda parte do capítulo 2 de Efésios. Eu coloco como título para esse parágrafo, a nova posição em Cristo. Eu repito, a nova posição em Cristo. Efésios 2, 11 a 22. No parágrafo anterior, capítulo 2, 1 a 10, Paulo nos mostrou a restauração do indivíduo. Nos mostrou como Deus já tinha planejado as boas obras para que cada um de nós andássemos nelas. Nesse parágrafo, ele nos apresenta a humanidade agora como um todo, uma coletividade. Vemos então o que Deus fez pela humanidade. E ele fez alguma coisa extraordinária. Uniu judeus e gentios numa só família, isto é, na sua família. Nesse parágrafo, Paulo nos mostra a nova posição que temos. Nos mostra o eterno propósito de fazer, por meio da redenção de Cristo, um novo homem. E essa nova posição é exatamente essa. Nós somos novos homens diante de Deus. Novos seres humanos diante de Deus. Nos 10 primeiros versículos desse capítulo, Paulo tratou da restauração do indivíduo, da vida pessoal, do processo que Deus desencadeou para alcançar a cada um de nós seres humanos. Mas nesses versículos, Paulo trata da restauração da humanidade, da coletividade, da restauração da raça humana, do processo que Deus desencadeou para reconciliar, para eliminar a inimizade entre os judeus e os gentios. Deus transformou-os num só povo, na família de Deus. Especificamente, quando se fala em unidade da igreja, parece até que se está falando de algo impossível. É interessante isso. A igreja de Cristo, quando tratamos sobre a unidade da igreja, parece que estamos falando de algo improvável.
A dificuldade reside no fato de que confundimos unidade com uniformidade. Uniformidade significa todos colocados dentro de uma única forma, como se fossem todos iguais, sem quaisquer diferenças. A unidade se alcança nas coisas essenciais, quando se respeita as práticas que são apenas exteriorizações da fé. A unidade, veja bem, é mais difícil de se alcançar, porque se tem insistido nos aspectos culturais e externos. Ora, se a unidade se alcança nas coisas essenciais e não nas coisas periféricas, nós precisamos entender que, quando enfatizamos mais os aspectos culturais e externos, nós vamos criar mais obstáculos para a unidade acontecer entre nós. Mas quando percebemos que existem conceitos e crenças fundamentais mais importantes, isso é, essenciais, então é possível superar as diferenças exteriores e mantermos com firmeza aquilo que nos une em Cristo Jesus. Paulo, então, ao mencionar no versículo 16 a reconciliação efetuada por Cristo, nos faz lembrar também de outras imagens que podem ilustrar essa nova relação homem com Deus. Ao falar, por exemplo, sobre a propiciação, a figura nos relembra o cerimonial do templo. Ao mencionar o termo redenção, a figura nos relembra a compra de um escravo na praça do mercado. Ao declarar a nossa justificação, a figura nos remete a um tribunal onde o réu, ao invés de ser condenado, é inocentado, é justificado. E, finalmente, quando ele usa o termo reconciliação, Paulo nos faz vislumbrar o reatamento das relações no ambiente de uma família. Voltou a paz, voltou a harmonia, a amizade. Isso é reconciliação. Ora, essas são verdades fundamentais e essenciais à nossa fé cristã. E certamente nelas somos unidos. Certamente usufruímos dessa nova posição que implica na unidade a que Paulo nos encoraja a batalharmos conforme suas palavras no capítulo 4, versículo 3. Entretanto, como disse anteriormente, Efésios é o livro por excelência que trata sobre a igreja. No Novo Testamento, temos várias figuras sobre a igreja. Comunidade, lavoura, noiva, edifício, videira, enfim, uma série de outras figuras para descrever esse novo povo de Deus. Nesse texto, encontramos mais algumas figuras que descrevem a igreja. Nós somos os aproximados, veja o versículo 13 e 17. Nós somos o novo homem, versículo 15. Nós somos um corpo, versículo 16. Nós somos concidadão dos santos, versículo 19. Nós somos família de Deus, versículo 19. E santuário dedicado ao Senhor, versículo 21. Querido amigo, nesse parágrafo nós temos a mesma estrutura do parágrafo anterior. Lá nós vimos o tratamento de Deus para com o ser humano individual e aqui nós vamos ver o tratamento de Deus para o ser humano em coletividade. Muito bem, depois dessas considerações, então, podemos dizer que esse parágrafo de 11 a 22 é resumido da seguinte maneira. Anote aí se você tiver condições. Todo cristão deve reconhecer que é um grande privilégio usufruirmos da nova posição que temos em Deus por meio de Cristo Jesus. Todo cristão deve reconhecer que é um grande privilégio usufruirmos da nova posição que temos diante de Deus por meio de Cristo Jesus. Essa nova posição, então, é a posição coletiva. Nós somos o quê? Família de Deus, santuário dedicado ao Senhor, concidadão dos santos, conforme os versículos que eu acabei de mencionar. Então, nesses versículos, nós vamos encontrar 5 verdades sobre a nova posição que temos por estarmos em Cristo. Essa é a posição principal. Estamos em Cristo e, a partir daí, temos, então, que encontrar essas 5 verdades que afetam a nossa vida como coletividade. A primeira verdade sobre a nova posição
diante de Deus, recorda a situação do homem, da sociedade antes de Cristo. Veja o versículo 11. Lembrem-se que vocês, os não-judeus, isso é, os gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus. Por quê? Porque eles chamam a si mesmos de circuncidados por praticarem a circuncisão. Lembrem-se de que no passado vocês eram assim. Querido amigo, o apóstolo Paulo está falando da nossa situação e, na verdade, da situação de todos os gentios, portanto, da nossa também, isso é, daqueles que não são descendentes de sangue de Abraão. Veja bem, nós cristãos somos descendentes de Abraão pela fé, mas uma grande parte, a maioria de nós, somos descendentes apenas pela fé, não laços sanguíneos. Quem é descendente de Abraão por laços sanguíneos são só os judeus, ainda hoje em dia. E Paulo, então, fala dessa nossa situação. Era uma situação que deve ser lembrada. E a lembrança, a recordação em toda a Bíblia é fundamental. Sabe por quê? Porque Deus sabe da nossa tendência para o esquecimento. Tanto é verdade que Jesus pediu que nos lembrássemos do seu sacrifício todas as vezes que comermos o pão e bebermos do cálice. Recordar, lembrar da nossa antiga situação, certamente nos faz ser gratos continuamente ao Senhor. Essa era também uma condição passada. Quem está em Cristo é nova criatura, pois todo o passado já passou. Graças a Deus. Mas é necessário lembrarmos para sabermos claramente de onde saímos. Nós éramos gentios na carne, isto é, nós éramos estrangeiros. Certamente, ao escrever para uma igreja cuja membresia era mista, fez com que Paulo tocasse no ponto certo, no ponto de atrito daqueles irmãos. Ainda havia o sentimento de se manter diferença entre gentios e judeus, entre judeus e gentios. Paulo então apelou para os gentios. Eles eram estrangeiros, eles eram um enxerto na oliveira israelita. Os gentios eram chamados incircuncisos, isso é, a circuncisão, você deve se lembrar dos textos do Velho Testamento, era o sinal externo de que aquele homem pertencia ao povo de Deus. Todo homem que não fosse judeu era um gentio não circuncidado. Somente quando um estrangeiro aceitasse o judaísmo e fosse circuncidado, ele se tornaria um com os judeus. Embora desprezados pelos que tinham sinais humanos, nós éramos ainda assim contemplados por Deus. No tempo do Antigo Testamento e até os dias de Paulo, os judeus valorizavam demais esse sinal externo. Porém, o próprio Paulo repreendeu essa atitude, dizendo que o verdadeiro israelita não é o que é circuncidado apenas na carne. Não é apenas aquele que tem um sinal no seu membro masculino. Não, o verdadeiro israelita é circuncidado no seu coração. Isso fica muito claro em Romanos 2, 28 e 29 e em Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Então, agora, podemos olhar para uma segunda verdade que esse texto nos mostra. Isso é, essa nova posição nos mostra uma segunda verdade, que é descrever a condição do homem sem Cristo. Veja bem, a primeira verdade descrevia o quê? Lembrava-nos da situação do homem antes de Cristo. Agora, nessa segunda verdade, nós descrevemos a condição desse homem sem Cristo. Isso é, dessa sociedade sem Cristo. E escute novamente essas palavras do apóstolo Paulo. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para com seu povo. E nesse mundo, viviam sem esperança e sem Deus. Assim como nos versículos 2 e 3, a segunda ação da graça divina é fazer-nos constatar a situação do ser humano sem Deus. Agora aqui, temos a descrição da sociedade sem Cristo. Veja bem, estávamos sem Cristo, isto é, sem
a expectativa de um Redentor. Não importa a raça, não importa a religião, sem Cristo não há redenção. Estávamos separados da comunidade de Israel, isto é, sem identidade coletiva. Embora os próprios israelitas não valorizaram o que receberam como privilégio, somente os gentios que entendessem que o caminho da fé era agradável a Deus é que poderiam pertencer a essa comunidade separada por Deus. A sociedade sem Cristo era estranha às alianças da promessa, isso é, sem garantias do favor de Deus. As alianças ocorrem porque o homem pecou. Elas ocorreram vez após vez, porque o homem pecou, quebrando cada uma delas. Mas a nova aliança é definitiva, pois quem está em Cristo está seguro. O Senhor nos faz ser fiéis. Nós estamos sem esperança, sem sentido de vida. O que nos move agora é a esperança certa de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. E estávamos sem Deus no mundo, isso é, sem o amparo divino, contando somente com os ídolos. E ora, contar com os ídolos é contar com nada. Essa era a situação do povo sem Cristo. Então, a terceira verdade sobre a nova posição em Cristo descreve as ações de Deus em nosso favor. Versículos 13 a 18 são fundamentais para entendermos o que Deus fez em nosso favor. Veja bem, Deus eliminou o nosso triste passado. Nós não precisamos estar mais longes, não precisamos mais estar separados, não precisamos estar mais sob o julgamento da lei em forma de ordenanças. Não precisamos estar em inimizade, e inimizade entre os povos, e inimizade entre nós e o nosso Deus, e nós não precisamos mais estar separados do Pai. Por quê? Porque Deus viu a nossa condição, mas Deus nos dá um alegre presente em Cristo, muda a nossa situação. Veja em cada um desses versículos. No versículo 13, através do sangue de Cristo, nós fomos aproximados. No versículo 14, através de Cristo, temos a paz. A parede da inimizade foi derrubada. No versículo 15, através da encarnação de Cristo, a antiga aliança foi abolida. No versículo 16, através da cruz de Cristo, promoveu-se a reconciliação formando um só corpo. E nos versículos 17 e 18, através da evangelização de Cristo, temos paz, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Querido amigo, que mudança radical Deus proporcionou para nós como seres humanos, como coletividade. A quarta verdade sobre a nova posição em Cristo mostra então esse contraste marcante entre a antiga e a nova condição. Versículos 19 a 22. Nós não somos mais estrangeiros, nós não somos mais peregrinos, nós não estamos mais soltos sem nenhuma base, não somos mais raquíticos sem crescimento, não somos sem propósito de vida. Por quê? Porque isso descrevia a antiga posição, mas agora temos uma nova posição em Cristo. Veja só que posição maravilhosa que eu e você desfrutamos. Nós somos os concidadãos dos santos, nós somos família de Deus, temos em Jesus uma pedra angular e os apóstolos e profetas como fundamento. Na verdade, estamos crescendo em dedicação ao Senhor. E nós somos edificados, nós somos um edifício, querido amigo, para a habitação do Espírito de Deus. Essa é uma mudança completa. E finalizando o programa, a quinta verdade sobre a nova posição em Cristo responde às questões fundamentais da nova condição, dessa nova condição. Veja bem, nesse texto, Paulo nos responde 5 questões fundamentais. Quem são os cristãos? São os que pertencem à família de Deus. Nós somos pedras vivas. Lembre-se de 1 Pedro 2,5. Quem é o fundamento? O fundamento são os apóstolos que Deus usou para formar a igreja, a doutrina dos apóstolos. Mas quem é a pedra angular? É o próprio Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem é o habitante desse edifício? É o próprio Deus, através do Espírito Santo. E qual é o propósito desse edifício? Ele é um santuário dedicado a Deus. E como diz Pedro,
é uma casa espiritual para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Querido amigo, através da obra de Cristo nós mudamos completamente de posição. Temos uma nova posição. Veja bem, chamamos Deus de Pai. Chamamos Deus de Pai Nosso. Temos muitos e diversos irmãos e formamos com os nossos irmãos a grande família de Deus. E como membros da família de Deus, nessa nova posição, nós devemos ser unidos, devemos nos edificar mutuamente, devemos nos amar mutuamente, devemos chegar à maturidade e devemos nos abençoar mutuamente. Esta é a nova posição. E o meu desejo nesse final de programa é que você, junto comigo, esteja nessa nova posição. Usufrua dessa nova condição que Jesus lhe concede. Que Deus te abençoe na reflexão que você certamente fará sobre a sua própria vida. Um grande abraço e até o próximo programa.